na família, mas faz parte, né, faz parte da nossa caminhada e a gente tem que lembrar que tudo passa, né? Quem sabe um dia a gente entenda melhor a questão dessa separação física, né? Que a verdadeira vida, né, é a vida espiritual. Então, nesses ambientes de espiritualidade, nesses ambientes de luz, né, a gente gosta, primeiramente, de fazer uma prece, fazer uma oração, que é um protocolo da casa, para que a gente possa se aconchegar melhor. Hoje nós estaremos desenvolvendo o tema aqui, Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7, né, que se deve entender por pobre de espírito. Tem o item 7 também, é o item 6 e o 7, o 3 até o 7. É do 1 ao 7, do 1 ao 6. Que quem se elevar será rebaixado. Então eu gostaria de convidar todos para que nós se recolhêssemos intimamente, para que a gente possa nos integrar em comunhão com o alto, com a espiritualidade maior. Agradecemos a constituição física e espiritual da casa, essa espiritualidade que nos ampara, que nos anima a cada dia nas nossas tarefas diárias, na nossa vida, e faz também com que nós tenhamos algum comprometimento maior com a vida espiritual, dando para nós todo o respaldo, para que a gente possa ter uma existência mais sadia, mais saudável, uma postura de progresso, para que um dia possamos habitar as moradas da casa do Pai, mais superiores, mais divinas e mais celestes, que é o caminho de todos nós. Que assim seja. Bom, acredito que todo mundo aqui está militando dentro da doutrina espírita há muito tempo. Tem alguém assim que, acredito que não, que está dentro, né, da doutrina espírita, começou a frequentar as casas espíritas há menos de um ano? Acredito que não, todo mundo aqui já, era não, né? Então, nós temos hoje, antes de nós entrarmos no tema, de falar alguns propósitos, né? Verdadeiramente, que a doutrina espírita coloca para nós como um manual de sobrevivência espiritual para nós. Porque nós, dentro dos temas espíritas, falamos do Evangelho, falamos de palestras, né, de automotivações, muitas vezes à luz da doutrina, que é muito interessante tudo isso. Mas muitas pessoas que estão chegando agora, talvez, para a doutrina espírita, ainda não têm assim, uma visão, né, ampla daquilo que realmente a doutrina espírita nos propõe. Alguns requisitos, né, alguns caracteres que fazem com que a gente possa, através deles, entender melhor os seus departamentos, né? Porque a doutrina espírita tem vários departamentos. E a gente sempre está calçado em cima de uma doutrina progressiva, de uma doutrina que traz para nós, né, a imortalidade da alma, traz esse ensinamento. Então é necessário também que a gente entenda o quanto é importante também uma reunião espírita. Quanto é importante, né, as vibrações que nós emanamos aqui para o nosso bairro, para a nossa rua. A gente muitas vezes não parou para pensar. Porque nem todo mundo, que nem eu acho que eu já falei algumas vezes, está com o mesmo propósito nosso nesse momento, não é verdade? Agora há pouco estava tendo uma briga ali no São Vicente, não é verdade? Então, o Maurício trouxe essa notícia para nós. Talvez aqui na rua de baixo tem alguém programando um crime, não tem? Talvez na rua de lá tenha alguém em discussões, conversas não edificantes. Então a nossa reunião espírita aqui, o nosso ambiente de espiritualidade aqui, pode ajudar a amenizar, aniquilar talvez algumas consequências mais graves. Porque estamos emanando, irradiando energias positivas. Por isso que é interessante que a gente venha realmente para a casa espírita. E é interessante que venha bastante gente também. Hoje nós estamos em poucas pessoas aqui, encarnadas. Desencarnadas a gente não sabe tanto, mas com certeza tem também. Tem aqueles que vêm, como nós, buscar conhecimento, né? Também buscar o tratamento espiritual, também aprender como nós. Então a gente está num grupo aqui mais ou menos grande, mas a intenção é grandiosa. Mais ou menos grande, fisicamente, né? Em humanidade física e espiritual, mas grandiosa em vibrações de energia. Porque nesse momento é muito interessante, porque aqui, queira ou não queira, nós estamos ligados, né, com o alto, com Deus. A doutrina espírita, ela faz com que a gente comece a
despertar isso na nossa mente. Então imagine se cada bairro tivesse em atuações nesse momento, ou cada rua, cada quarteirão, um grupo em oração. Porque as pessoas oram, mas oram talvez individualmente ali, com o rádio ligado no quarto, oram na sala, o cachorro latindo. Então a importância que a doutrina espírita tem para nós, nesse quesito de melhorar a psicosfera, né? Nesse ambiente, é muito interessante para todos nós. Então a gente muitas vezes não para refletir. Então é muito importante que nós estamos aqui. E é muito importante que as pessoas venham nas reuniões, que as pessoas participem dos trabalhos, não só nas palestras, não só na hora do passe, mas em todos os setores, nas reuniões mediúnicas. Então quanto mais tiver gente orando, quanto mais tiver gente conectada com Deus, talvez menos sofrimento humano, né, físico, talvez teremos, né, aí fora. Então a grande proposta, né, da doutrina espírita é fazer com que a gente conheça realmente a progressão espiritual. Como Jesus disse, né, que há muitas moradas na casa do Pai, que a gente possa já começar a ter uma visão que a gente pode alcançar essas moradas. Depois de muitas passagens, né, infinitas talvez passagens pela Terra, mas um dia a gente vai ter essa condição. Então ela traz para nós, né, alguns propósitos. E está classificado em 4 propósitos da doutrina espírita. Então aqueles que estão chegando agora para a doutrina e os que estão já há muito tempo, que a gente possa relembrar, né, que a doutrina espírita, o primeiro propósito dela é ensinar as criaturas, ensinar os indivíduos, né, a certeza da imortalidade da alma. Esse é um quesito que a doutrina espírita tem como uma alavanca mesmo, não é verdade? E o segundo propósito que nós podemos, né, enumerar, que a doutrina espírita tem para nos mostrar para aqueles que estão chegando, seria libertar consciências. Libertar consciências. Então, nós percebemos que muitas pessoas ainda fazem uma confusão muito grande na questão da imortalidade da alma. Porque nós temos alguns conceitos, né, que não batem mais com a nossa convivência no mundo hoje. Então a doutrina espírita tem esse propósito de libertar a nossa consciência de algumas amarras, né, da ignorância, de algumas amarras que estamos presos ainda por conceitos ultrapassados, por conceitos que hoje não servem mais para os dias de hoje. Então a grande responsabilidade da doutrina espírita, nesses 2 primeiros quesitos, é libertar a consciência e mostrar a certeza da imortalidade da alma. E temos o terceiro requisito, que é a doutrina espírita mostrar a necessidade da evolução permanente do espírito, em qualquer estado que esteja, físico ou espiritual. Então nós temos que evoluir permanentemente. Quando a gente insiste muitas vezes para que as pessoas peguem firme, né, nos conhecimentos, na doutrina, peguem comprometimento, compromisso com a casa e com a causa, é porque nós sabemos que a doutrina espírita tem o propósito de mostrar para nós que a gente tem que evoluir permanentemente. Sempre estamos evoluindo. E a questão do conhecimento hoje espiritual ajuda bastante. Porque quando a gente começa a se aprimorar espiritualmente, com certeza, nossa vida, nosso caminho começa a se abrir, caminhos mais amplos, e a própria vida material nossa se torna um pouquinho mais afável, um pouquinho mais decidida. A gente começa a trabalhar, talvez com menos dúvidas a respeito da nossa existência. Então, libertar consciências, mostrar a permanente evolução do espírito e trazer a certeza da imortalidade da alma são os 3 compromissos, que temos mais um, né, que a gente tem que trabalhar isso. E eu tenho uma notícia boa para dar para vocês e para mim também, que o reino de Deus está dentro de nós. Tem pessoas que estão buscando o reino de Deus e ficam de jeito. Mas ele está dentro de nós, esquecendo que está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Jesus, quando ele veio implantar o reino de Deus na terra, interpretou-se diferente. E a terra ele sabia que era para abrigar espíritos, né? Ainda em condições de evolução, ainda muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades de entendimento haveria de assolar os espíritos hoje, que iam traçar, né, essa existência, que iam habitar
o planeta, essa ordem terrestre. Então ele sabia de tudo isso. Mas ele falou que o reino de Deus, primeiramente, teria que estar lá dentro de nós. E foi isso que ele mostrou para a gente, não é verdade? Só que ele deixou uma doutrina, ele deixou um evangelho para que a gente seguisse. E a doutrina espírita vem no seu quarto propósito, ensinar para nós, racionalmente, o evangelho de Jesus. A gente tem que ter raciocínio com os ensinamentos de Jesus. A gente tem que ter um pouquinho de discernimento para que a gente possa não sair aí, como diz o outro, fazendo fake news, né, espiritual. Induzindo, violando a consciência, violando mentes, com conceitos que a gente confrontar hoje com a ciência, com a marcha, né, do progresso, não tem cabimento. Então a gente fica imaginando que quando você começa a mostrar para a criatura, nós temos esse exemplo aqui no projeto Moradores de Rua. Quando chega essas pessoas que estão vítimas do álcool e da droga, que você começa a falar para eles que eles não vão morrer, né? Que a morte não existe, que eles têm que se curar agora, para que a vida vai continuar, que eles têm que ter sobriedade espiritual, a gente começa a perceber mudanças nele. Então, quando a gente começa a mostrar para eles o evangelho, um raciocínio mais lógico, né? Então eles começam também a caminhar cada dia mais progressivamente para a sua melhora. Porque nós não estamos conseguindo hoje, sem um evangelho raciocinado, parece carregar o fardo, né, do peso material. Porque nós estamos vendo muitos casos, e esse ano aumentou muito os casos de suicídio no mundo, no Brasil principalmente. Quase todo dia você tem notícia agora de suicídios. Então está muito pesado. Então esse raciocínio lógico, que nós podemos passar, que esse propósito que a doutrina espírita traz para nós, é que vai fazer amenizar um pouquinho, né, o peso das nossas dores, peso da matéria, né? Porque nós somos espíritos, não é verdade? Mas ainda sofremos a influência da matéria. E se a gente fica só do lado material, somente focado nas coisas materiais, não tiver esse progresso espiritual, não tiver esse raciocínio, inclusive, com o Evangelho de Jesus, nós estaremos assim, umas dores, né, talvez, fazendo com que a gente possa perecer mais rapidamente, através das doenças e das enfermidades. Porque há muita necessidade no mundo. Olha, se a gente sair de casa e andar nos lugares por aí, a gente vê muitas necessidades. A gente vê situações aí de muita aflição, de muito desespero. Né? Tudo bem, existem os felizes da terra, existem as pessoas já resolvidas financeiramente, mas uma grande parcela de irmãos da nossa humanidade que estão passando fome, que não estão tendo emprego, não estão tendo comida, por um motivo ou por outro, estão passando dificuldades difíceis. E se a gente não tiver hoje um conhecimento raciocinado para falar alguma coisa para essas pessoas, talvez o peso ainda fica muito maior. Então é por isso que o raciocínio do Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita, né, traz para nós, é um requisito interessantíssimo e muito necessário. E se faz muito presente nos dias de hoje. Porque nós não podemos mais acreditar em alguns conceitos que não fazem parte mais da nossa evolução. O mundo mudou, a doutrina caminha, o Espiritismo caminha junto, né, com a evolução. E traz para nós o Evangelho. Esse Evangelho muito bem detalhado, que ele acaba sendo para nós, ele juntamente com o Livro dos Espíritos, ele acaba sendo um manual, né, de sobrevivência espiritual para nós. Se nós temos nossos manuais de sobrevivência física e materiais, a gente precisa seguir esse roteiro, o Livro dos Espíritos, o Evangelho e os ensinamentos espíritas, ele serve como nosso guia de sobrevivência espiritual, porque essa que é a verdadeira sobrevivência nossa. A gente fica triste com a partida de tantos parentes, tantos amigos, né, que estão partindo, mas essa sustentação e essa segurança nós encontramos nesses ensinamentos que falam da vida, né, após a morte física, a morte do corpo físico. E isso muitas vezes a gente não consegue ainda entender se a gente não tiver conhecimento, se a gente não tiver vivência, se a gente não tiver prática, se a gente não fizer alguma coisa para nos mudar. Então o Evangelho de Jesus, ele começa, né, falando para nós do Sermão da Montanha, são
belas palavras do Cristo, né, belas páginas que a humanidade recebeu isso com muito carinho, com muito orgulho, mas tem muita dificuldade de colocar em prática. Quando Jesus, né, professou o Sermão da Montanha, e dentro do Evangelho, com algumas obras complementares, tem explicações muito seguras para nós a respeito das bem-aventuranças do Cristo, quando ele falou, né, para aquele povo que se acotovelava ali no monte, né, num determinado monte ali, pessoas que vinham de todas as aldeias ali dos redores ali do lago de Genezaré, de Corazim, de Betsaída, que vinham de Betânia, de várias partes ali, os arredores do lago, e as pessoas se acotovelavam para escutar essas palavras que seriam eternizadas e materializadas, né, no coração das criaturas. Mas ainda temos muita dificuldade para entender, porque o Sermão da Montanha ele é tido como a plataforma do reino de Deus na Terra. As nossas bases hoje tem que ter uma plataforma, senão a gente balança demais e a gente pode cair. É o que está acontecendo com muitas criaturas que estão distantes, muitas vezes, por não ter um conceito raciocinado dos ensinamentos de Jesus. As pessoas, qualquer balanço, qualquer vento, caem e ficam doentes, né? Do corpo, da alma, traduzem aquilo em sofrimentos alheios, né? Para si próprio. E a gente está vendo hoje todas essas confusões humanas, né? Que está acontecendo no mundo. As guerras, né? As guerras estão em curso no nosso planeta, as que correm sangue, as de sentimentos, né? As guerras religiosas. Infelizmente, estamos se ofendendo hoje em nome do Cristo. E não era para acontecer isso. As religiões que eram para unir as pessoas hoje, parece que está desunindo. Infelizmente, isso não era para acontecer em nome. Já aconteceu há muito tempo atrás, mas hoje não é para acontecer mais, porque nós estamos hoje numa condição intelectual muito melhor que antigamente. Então, a gente vê nas páginas, né, do Evangelho o significado hoje dos ensinamentos de Jesus. Esse Evangelho que traz para nós Jesus vivo dentro de nós, né? Não traz ele na cruz, nem pendurado no nosso pescoço, mas que traz ele, né, de corpo e espírito, para a gente ter essa vivência espiritual, para que a gente possa ser um pouquinho melhor. É difícil? Não é difícil? Muito difícil hoje, porque ele está acima de nós, né? O Evangelho está acima da mente humana. Nós estamos buscando, nós estamos se apegando nele para se melhorar. E estamos vendo alguns resultados, com muitas coisas boas, né, acontecendo. Mas para que a gente possa implantar esse reino de Deus, né, dentro de nós precisamos ter o quê? Humildade, né? Enquanto existe esse confronto, né, do orgulho, do egoísmo, abatendo as pessoas, né? Quando esse confronto existir, né, e a humildade ficando omissa, nós ficando assim meio por baixo, com a humildade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então esse capítulo 7, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem falar, bem-aventurado os pobres de espíritos, né? Então nós temos ali um ensinamento até muito polêmico, né? Porque quando fala mais pobre de espírito, né? O que será que Jesus queria dizer com isso? Bem-aventurado os pobres de espírito, né? Porque para muitas pessoas, pobres de espírito são as pessoas meio desleixadas aí, pessoas meio doidas, pessoas meio fora do cabo, né? Que nem fala não é verdade? Para muitas pessoas é assim. Para muitas pessoas o conceito, aquela pessoa é pobre de espírito, são pessoas que não só pegam no tranco, né? Pessoas meio biroladas, meio confusas que estão aí na Terra, parece que levando a vida numa brincadeira, levando a vida como se estivesse num parque de diversão, né? Estão aí sem muito compromisso com a obra de Deus, né? Então, para nós, aquela pessoa lá parece que é pobre de espírito, né? Porque esse conceito, né, de pobre de espírito foi colocado em 2 evangelhos. Mateus colocou bem-aventurado pobre de espírito, e já Lucas colocou só pobre. Então, Mateus deu essa qualificação a mais espírito. Aí que entrou o problema, né? Porque quando se falava só de pobre, parece que ia ser um entendimento diferente. Mas quando fala pobre de espírito, já entra a nossa condição, né? Até espiritual, psicológica. Mas, pobre de espírito, que se quer dizer nos textos evangélicos, traduzidos no Espiritismo, são as pessoas singelas, né? Os espíritos que não têm mais nenhuma preocupação com a opinião do outro, ele não precisa mais de ser comandado por nada, são pessoas que
que já aceitam, né, já colocaram Deus como fato na vida. Para buscar Deus, eles desapegam de tudo. Né? Para buscar Deus, não interessa mais a riqueza para ele, se ele é rico, se ele é preto, se ele é branco, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é rico, se é pobre, se tem uma posição social, se é chefe, se é advogado, se é médico. Quando ele se torna singelo, pobre de espírito, singelo, aí Deus é o foco dele. Aí ele desapega de tudo isso, tudo que se interessar para ele na parte de Deus, para conhecer as leis de Deus e conhecer Deus, ele vai desapegar, ele vai deixar e vai realmente ter esse foco. Por quê? As pessoas que não são pobres de espírito, essas pessoas, eles não conseguem ver algo a mais que eles. Eles até enxergam Deus, mas não admitem. Na verdade, os orgulhosos da terra, eles têm medo de entrar nos nuances da providência divina com medo de ser diminuído. Então, para muitas pessoas, Deus, né, traria para eles preocupações. O conhecimento de Deus exigiria deles muitas mudanças, porque ainda não são pobres de espírito, a humildade ainda não chegou, né, no ponto, né, deles ter o foco que é conhecer Deus. Mas por enquanto, todos nós ainda temos essa dificuldade. Então são muito poucas pessoas pobres de espíritos que estão na Terra, que passaram pela Terra, porque tem que se desprover de todas as preocupações materiais. Nós temos que ter as nossas necessidades, o nosso progresso, mas não colocar Deus, as coisas divinas, acima das coisas materiais. Porque estamos aqui na Terra para cultivar coisas materiais, é claro, que é a necessidade nossa. Mas somente o conhecimento de Deus vai fazer com que a gente se torne, né, brando, pacífico, humilde de coração, misericordioso, justo, todas as passagens, né, que está no Sermão da Montanha. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, pessoas, espíritos já singelos, que já se preocupam muito mais com a humanidade em geral do que com si próprio. O que nós vemos hoje no mundo? As pessoas se preocupando somente com aquilo que lhe toca. Muito difícil hoje, né, a gente viver desse jeito hoje. Viver somente na... Será fácil para nós. Nós imaginamos hoje que a gente tendo hoje muitas coisas materiais, muitas aquisições materiais, nós somos felizes. Mas só que essa felicidade ela pode ser transitória. Mas a felicidade real mesmo é quando a gente pode ter o material, mas colocando em benefício de todos. Lembrando de todos os nossos irmãos em humanidade. É o que está acontecendo hoje, né? Ontem a gente fica muito triste, viu, de sair na beira da pista e ver pessoas morando nos barquinhos, morando no meio do mar, né, pessoas jogadas, pessoas largadas, os braços abertos na beira de uma sarjeta, na beira de uma pista. É muito difícil para nós ver tudo isso. Então, como que a gente vai hoje falar assim, a gente é feliz plenamente sabendo que está acontecendo isso no mundo? Se a gente agir de uma maneira egoística, colocar o nosso orgulho a toda prova, né, todas as nossas ambições materiais, a gente é feliz realmente. Só que, espiritualmente, em humanidade, a gente não consegue ser feliz. A gente fica muito preocupado com tudo isso. Porque a gente sente, né? Porque para ser pobre de espíritos, né, para conservar a humildade dentro de nós e ter essas preocupações com os nossos irmãos de humanidade, com os habitantes, né, da Terra, a gente precisa trabalhar em nossos sentimentos. Tem pessoas que é frio demais, não é verdade? Uma notícia aí para eles não... Então a gente precisa vibrar um pouco mais, precisa trabalhar um pouco mais esse nosso sentimento com as coisas, né, do coração, fazer o nosso coração participar mais, né, do que está acontecendo. Porque quando as coisas parecem que beneficiam para nós ou para favor nosso, a gente se atira, não se atira? Em determinada circunstância. Mas quando as coisas estão adversas para nós ou não interessa muito para nós aí fora, a gente corta a volta e passa do outro lado da rua. Então, esse sentimento é que Jesus, né, coloca nas pessoas pobres de espírito, que conseguem realmente trocar, né, sair de si um pouquinho para colocar o outro dentro de si. E essa é a dificuldade que todos nós temos. Porque nós arrumamos um monte de situações para se esquivar e sair desses comprometimentos nossos espirituais com os nossos irmãos em mais necessidade que nós. A gente até faz, porque todos nós fazemos. Todos nós damos nossa contribuição. Mas o que Jesus quer é que a gente coloca dentro de nós esse sentimento. E dentro do Evangelho, dentro desse capítulo,
bem-aventurado, né? Ele coloca, bem-aventurados para ele, coloca a simplicidade. A humildade dele, no item 6, que ele fala, quem se elevará será rebaixado, ele pega uma criancinha, né, como símbolo de humildade. Uma criança que está ali, é um espírito ali, mas ela está naquela fase ainda que nada ofende, a mãe bate, vem briga, um pouco ela está brincando de novo. Então ele pega sempre essa questão da simplicidade para fazer com que a gente pudesse cultivar dentro de nós essa natureza da humildade para que a gente possa realmente ser pobre de espírito. Porque muitos intelectuais, muitas pessoas que têm muita sabedoria, muito sábia, claro, não vai admitir algo superior a ele, que é. Então ele se esquiva. Esse que é o grande problema nosso. Será por que tem essas pessoas querendo pegar o mundo tudo só para ele? Será que se eles tivessem um entendimento dessa passagem do Evangelho, bem-aventurado, né, os pau da humildade, será que eles queriam pegar o mundo inteiro para eles? Tem gente que quer o mundo inteiro para ele, viu? Isso eu falo para vocês, e muito perto de nós. Tem gente que, se pudesse, estaria o mundo inteiro só para ele, os outros nada. A gente percebe que tem pessoas, infelizmente tem pessoas assim no mundo. E Jesus veio para quebrar isso aí, para que a gente possa desenvolver de nós o sentimento de humildade, de caridade, de compaixão, né, e de amor, para que a gente possa realmente colocar sentimento dentro de nós. As pessoas são muito frias. As pessoas vão numa atividade onde o amor se movimenta bruscamente, o amor está ali. As pessoas são frias. Parece que chegam, saem, sem modificar nada. Não elogia, não abraça, não aperta a mão. Nós percebemos isso na humanidade em geral. Porque nós estamos preocupando com os nossos afazeres. Né? Não dá muito tempo para outras coisas. A gente não tem muito tempo para o nosso próximo, não. Né? A gente tira o nosso tempo para o nosso trabalho, para a nossa família e o próximo. Já imaginou se Jesus pensasse assim na época? Então a gente precisava, assim, colocar isso mais dentro de nós. Né? Essas bem-aventuranças do Cristo é para implantar realmente esse reino de Deus dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Mas a gente ainda quer estar nos primeiros postos. Ele cita aquela passagem, né, das bodas, que quando se chegar em alguma festa, em algum auditório, alguma boda, que tome na última fileira. Porque pode ser que tenha alguém mais importante que a gente, né, convidado. E fica muito difícil a gente chegar a tomar um lugar e alguém chega em você e fala assim, olha, você pode se retirar para trás, que aqui vai ficar o escalão de frente aqui, os nossos convidados de ontem. Como que a gente vai ficar, na verdade? Então é melhor que a gente fique lá atrás e depois a gente seja convidado para vir para frente. Então, essa questão nossa de se colocar, tirar o nós, né? Tirar o vocês e colocar o nós. Porque nós temos muita mania de, vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, nós temos que fazer. Principalmente no momento do ensinamento espiritual. Nós temos que se nivelar diante daquela condição que nós estamos. Diante daquele público, diante daquele auditório que nós estamos, se nivelar. A gente não pode se sobrepor a ninguém. Porque diante dos ensinamentos de Jesus não existe títulos, né? Não existe postos, graduações, né? Numa casa espírita, por exemplo, numa instituição religiosa, não pode haver marido, mulher, primo, tio, todo mundo é companheiro de trabalho. Entrou ali para dentro, o portão para dentro, ali não tem mais médico, não tem mais cientista, não tem mais enfermeiro, não tem mais pedreiro, ali todo mundo é companheiro de trabalho. Então, esse nível, né, nivelamento que a gente tem que ter, também faz parte da nossa humildade. A gente fica até um pouco triste, até dentro do movimento espírita, né, quando as pessoas fazem uma apologia tão grande para aquelas pessoas. Né? Tem gente que fala de Jesus, gente, bonito, muito bonito aqui na frente, mas se Jesus chegar na frente dele, sai correndo. Eu estou cansado de ver isso aí no nosso dia a dia. Aqui mesmo nós tivemos um caso aqui, viu? Tivemos um caso aqui que eu fiquei muito triste. A pessoa veio aqui e falou, eu quase fez tudo um chorar aqui dentro. Aí fomos comigo, convidamos para ir na pista com nós, chegou lá no primeiro andarilho que encontrou, tchau. Já começou a passar mal, que não estava legal, tivemos que trazer embora rapidinho para pegar o destino. Gente, veja bem como que é a situação hoje, é o que está acontecendo hoje. Não é verdade? Viver o Espiritismo, viver os ensinamentos de Jesus hoje,
A gente tem que ter atitudes, né? Tem que ter. Então esse que é o cuidado que nós temos que tomar para que nossa doutrina, esse evangelho, a doutrina espírita, ela seja alicerçada nessas bases. A gente está muito vendo muitas pessoas falando bonito, mas e aí? Talvez não está preparado ainda para a hora da necessidade, da hora que Jesus chamou para o trabalho. E aí? Nós temos isso dentro de nós. Nós temos dentro de nós. A gente corre de algumas situações aí, onde que Jesus está no piloto ali. Ele está dirigindo um carro, um avião, um trem, ele está comandando, e a hora que ele quer parar para pegar a gente fala, hoje, pode ir que eu não vou. Nós estamos cheios de fazer essas situações. Então esse ensinamento de Jesus, ele tem que fazer vibrar mais dentro de nós. Né? Quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, é quando a gente começa a se preocupar um pouquinho. Mas demora, porque quando fala de singelidade, são espíritos, são almas que já estão numa evolução. Então nós estamos ainda se arrastando. Mas estamos todo mundo no mesmo barco. Não tem ninguém aqui que pode falar assim, nossa, eu sou ainda uma alma singela. Nós temos exercícios já de singelidade. Mas ainda tem o homem bruto, né, dentro de nós ainda. Nosso coração ainda é um pouco perigoso, né, um pouco. E a gente muitas vezes erra. Né? A gente muitas vezes critica. Não sabe colocar as coisas adequadamente. Não é verdade? Então a gente começa a sair um pouquinho fora também do trilho. Todos nós somos assim. Mas que a gente possa refletir para que isso comece a diminuir dentro de nós. Então a gente, né, quem daqui consegue ter as atitudes que realmente o Evangelho e o Espiritismo passa para a gente? A gente não consegue. Olha que a gente está assistindo palestra e fazendo palestra e conversando sobre doutrina todo dia praticamente, no centro, falando do Cristo, e muitas vezes a gente ainda dá uma fugidinha dele quando ele se apresenta para nós, em determinadas situações, né? Para que a gente possa ir exercitando isso dentro de nós. Então a gente precisa trabalhar bastante, a gente precisa se apegar um pouquinho mais, como exemplo de algumas personalidades, alguns espíritos que passaram pela Terra. Imagine Kardec. Kardec, ele deixou de trabalhar na ciência positiva para fazer um empreendimento numa coisa que ele não tinha certeza de nada, que ele não sabia nada, ele buscou aprender. A gente tem que sair do armário, não é verdade? Kardec, olha esses espíritos que chegam nessa condição. São Francisco de Assis tinha toda a condição. Foi lá viver com os pobres. Muitos espíritos saíram do seu eu, do seu reduto, para buscar coisas novas. Allan Kardec deixou, olha que ele deixou toda a ciência positiva, que ele poderia ser um expert, como ele foi, para desbravar um conceito, um conhecimento que ele nem tinha certeza, nem tinha convicção de nada. Ele deixou. Então, quando a gente começa a deixar, muitas vezes, né, os nossos afazeres, né, a nossa vida, deixar o nosso dinheiro, deixar as nossas posições, né, materiais, intelectuais, talvez até de sabedoria, para buscar realmente Deus, aí é porque a gente está sendo realmente singelo. Mas no momento a gente ainda está só arrecadando, só buscando. Né? Tem gente que parece que, né, só quer buscar, não quer repartir, só para ele. Eu trabalho no comércio e eu sei como que é. Eu sei o que eu estou falando. Tem gente que, se puder, um dia eu falei para um cliente assim, não chegou um cliente aqui ainda que fala assim para mim, ó, eu vou te dar R$100 a mais aqui desse valor, para te ajudar você, porque você tem 12 funcionários para pagar. Não chegou. Todo mundo quer tirar. Não chegou. Então, é assim que nós somos, todos nós. Eu também, quando vou comprar, também quero desconto. Mas o dia que a gente chegar a essa condição de falar, olha, realmente, seu preço está justo, né, o que você está vendendo lá na sua loja está justo, então tá, ó, eu vou te dar aí uma parcelinha a mais para você ajudar os seus funcionários. A gente não chegou nessa condição ainda, mas a gente quer para cá. Para lá, nada. Então, a gente ainda está vivendo esse tipo de situação. Todos nós somos assim. Né? Todos nós somos assim. Um dia, eu perdi a paciência com o cliente por causa disso. É porque muitas vezes, sabe, a gente não consegue ter aquela fé em Deus, né, cara, que nem gostaria. Muitas vezes a gente tem que ficar com raiva de Deus para poder aprender as coisas. Na verdade, que nem o rapaz que foi fazer a palestra lá no centro, ele falou estou no Espiritismo porque eu fiquei com raiva de Deus. Eu não estava. Fiquei com tanta raiva de Deus que hoje eu estou no Espiritismo. Graças à raiva que eu tive de Deus, eu estou no Espiritismo. O Liralci falou isso outro dia também. Falou também, falou? Então, muitas vezes você precisa ficar com raiva de Deus
de nada dá certo pra você começar a acreditar nele. Não é verdade? E um dia, eu falei com o cliente, falei, olha, se eu fizer o que você quer, eu fecho minha firma. Então, fecho. Então não é bem assim, não, mas... Puxa vida, né? Tem limite as coisas, né? Tudo bem. Então tem hora que a gente acaba saindo fora do trilho. Por quê? Porque é a nossa condição. Nós todos somos assim. Porque ainda não aprendemos que todo mundo tem que sobreviver. A gente tem que ter os limites, né? Em tudo na nossa vida. Mas a gente também não pode querer tirar tanto do outro para um benefício nosso. E hoje, infelizmente, uma grande massa humana está desse jeito. A doutrina espírita veio a quebrar esse paradigma aí. Mas é difícil. Porque ainda não está, as mentes não estão em condição de entender. Não vai encontrar. Então, tudo que você vive na doutrina espírita hoje, tudo que você aprende, tudo aquilo que te frustra depois aí fora, se você colocar à prova, você é apedrejado. A sociedade, as pessoas que não têm esse conhecimento, te agride e te ataca. Então é muito complicado. Por isso que eu falo, é devagar, a gente não pode parar, mas não adianta também querer resolver. De uma vez que não vai resolver. Então a gente tem que começar a buscar esses 4 propósitos, né, que eu citei no começo, que é libertar a consciência, começar a entender um pouquinho sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, começar a entender que nós temos que evoluir permanentemente. É o que eu falo para os meninos aqui. Nós criamos um trabalho aqui domingo de manhã agora, antes das 7 horas. Porque o pessoal chega aqui, tem aquele trabalho ali dentro, depois eles ficam tudo aí fora, agora não. Agora tomou café e entra para dentro. Então nós estamos fazendo um trabalho com eles aqui para movimentar a mente do pessoal. Porque se chegam aqui 6 horas da manhã, já tem que estar com a mente aqui dentro. Não adianta nada chegar aqui 6 horas da manhã, 6h30 e ficar lá fora falando um monte de besteira. Então entra aqui dentro, a gente dá um papelzinho para cada um escrever uma frase, escrever uma coisa, e começa umas discussões aqui. Quando você vê, está todo mundo aqui dentro. Está dando certo. Então, a gente tem que libertar a consciência, o que é? Ocupar a nossa mente com coisas produtivas. A gente vai libertando a consciência, aos poucos a gente vai. Então, é necessário que a gente faça isso, né? Ter o foco no espiritual. A gente já cansa de repetir, todo lugar que a gente fala, a nossa vida é uma só. É só espiritual. A carne é passagem, é um estágio que o espírito está fazendo. A nossa verdadeira vida é espiritual. Então, a gente talvez ainda tentando passar para as pessoas e ainda não agindo corretamente como devia agir, porque falar até papagaio fala, né? Eu quero ver fazer, aí a gente é cobrado. Hoje, se você falar sobre algum aspecto do espiritismo para algumas pessoas de fora, você fala, a pessoa marca, viu? O dia que se pisar na bola, qualquer coisinha já fala, mas, tá vendo? É espírita. Então a gente não é mais que ninguém. Mas a doutrina, ela traz um compromisso para nós de responsabilidade, né? E somente esse sermão da montanha, essa questão da gente ter humildade, sentar lá na última fileira, esperar a gente ser convidado, né, para vir para os primeiros lugares, a gente tem que se nivelar. Então os fatos acontecem dia a dia. Aconteceu um fato muito triste ontem, né, no velório do meu cunhado, que eu não vou citar aqui, mas é um fato muito triste que deu para a gente analisar como que está hoje a condição humana, né? Um fato muito chato que aconteceu lá ontem, e eu me incluí nesse fato, né? Mas eu estava pensando, eu falei, eu estou com a minha consciência tranquila do que eu fiz, mas para a sociedade não. Para aquelas pessoas que viram o que aconteceu, como eles estão ainda naquele patamar ali, então o errado, o vilão da história é a gente. Porque está todo mundo nesse patamar de conhecimento. A gente tem um conhecimento, não que somos mais que ninguém, mas conhecemos um pouquinho mais de espiritualidade. Uma doutrina que abre um pouco mais o nosso olho. E a gente, quando vê alguma coisa e vai falar, as pessoas acham que a gente está errado. Aí fica o mundo inteiro contra você. Assim foi com o Cristo, né? Que, no final das contas, crucificaram ele. Então nós temos que ter muito cuidado, muita paciência, mas também não podemos deixar passar em algumas situações sem falar. Porque tem muita gente que omite muito, viu, o espiritismo. Tem muita gente que, não, porque não é, não, tem que falar. Teve a oportunidade de colocar o que você aprendeu com as pessoas, você coloca. Você não vai brigar e nem fazer mais. Como foi o tom da conversa, dá até para se falar, dependendo. Porque o espiritismo ele não pode ficar. O tempo não pode passar celeremente e nós aprendendo e não conseguindo passar nada para a sociedade aí fora. A atitude, sim, ninguém vai sair no carro de som falando isso para ninguém. Mas nessas horas que a gente teve a oportunidade de uma conversa, algumas circunstâncias ali,
a gente pode colocar assim essa doutrina redentora para todos nós. Então a gente fica assim, se questionando, mas quando que a gente vai ser realmente humilde? Quando que a gente vai ser pobre de espírito? Como que a gente vai ser misericordioso, justo e bom, né? É buscando renovação, é buscando conhecimento, é estudando, é conhecendo, é questionando. Então a gente começa a fazer esse conjunto, né, de virtudes dentro de nós que vai melhorando. Talvez nessa encarnação a gente não consiga, é difícil, né? A gente talvez não vai conseguir se lapidar. Mas na próxima vem já um pouquinho melhor, vem um pouquinho menos de dívida, né? As contas são menos. Mas por enquanto estamos aí pagando esses carnês, esses boletos aí que talvez a gente nem acabe um já faz outro, na verdade, na nossa vida. Mas esse conhecimento do Sermão da Montanha, que traz para nós as bem-aventuranças, as questões do Livro dos Espíritos, né? Que nós temos algumas questões ali que realmente colocam sustentação na nossa vida. A gente vai aprendendo, mas a gente está muito ainda um pouco preguiçoso, né, de estudar. A gente não quer. A nossa vida ela sambarca, né, nosso dia, nossa noite. Talvez a gente vê no céu, a gente fica morrendo de sono, né? A gente vem cansado. Tem dia que a gente nem vai, porque a gente não está bem, e a gente vai sempre adiando. Talvez um conhecimento desse que tem que aflorar rapidamente em nós. E, infelizmente, é a nossa condição ainda, todos nós. Mas a obra está aí. Que nem eu falo, a doutrina espírita, ela não precisa de nós precisamos dela. A única coisa que ela precisa de nós é que nós divulguemos ela. Que nós dê essa notícia para as pessoas aí fora, mas ela não precisa de nós. Nós, vivendo o espírito ou não vivendo, ela vai continuar. Mas as obras estão aí, os espíritos estão sempre encarnando, né, e fazendo trabalho de renovação, estão sempre mantendo atualizados. Se a gente pegar obras, né, de grandes autores espíritas aí, elas estão sempre atualizadas. Sempre atualizadas. Então a gente não pega porque não quer, na verdade. Mas esse é o recado, né? A doutrina espírita, ela traz para nós um guia de sobrevivência espiritual para nós. Então vai ser, com certeza, o caminho, né, das religiões. Vai ser o caminho de todo mundo. Haverá um só rebanho e um só pastor. A doutrina espírita, pelo que a gente estuda e pelo que a gente está conhecendo, ela é a séria candidata mesmo, realmente, a unificar depois, no final, todas essas religiões. Né? Porque não dá mais escutar alguém falar, não dá para a gente tolerar mais escutar alguém falar que o sofrimento e a morte, né, é o preço do pecado. Não dá mais para admitir esses conceitos. Não tem mais jeito da gente pensar nisso. E ainda está muito na boca do povo. Né? Então, nós pagar com a morte, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, os nossos pecados. Não é verdade? Punição é punição, reparação é outra coisa. Na verdade, punição é a gente que se pune. Né? Agora, a reparação é só o contexto da vida espiritual que vai fazer com que a gente consiga reparar, talvez, o que a gente está deixando de fazer aí para trás. Então, a gente conclama realmente que o Espiritismo possa avançar, mas que nós possamos realmente fazer a nossa parte. E porque a humanidade, olha, pela vivência que eu tenho, pelo que eu estou vendo acontecendo hoje, as coisas, e pelo que a gente vê nas pessoas aí fora, né, nas criaturas, o Espiritismo ele sempre se fez necessário no mundo. Mas nessa época agora de transição, é nós que vamos arcar com essa responsabilidade de ajudar essas criaturas ainda que ainda estão nos conceitos ainda bem terra-terra ainda. E é só o lado espiritual que vai fazer a gente. Então a nossa grande responsabilidade hoje é estudar o Espiritismo. A gente não precisa fazer muita coisa, não. Não é todo mundo que tem aptidão hoje para sair para as ruas, para ficar aqui fazendo atendimento fraterno. Não é todo mundo que tem aptidão hoje para comandar reunião, para fundar a casa espírita. Não é todo mundo que tem. Mas para estudar nós temos que ter. Para estudar a doutrina nós temos que ter. Então esses estudos nossos é o futuro, né? Leon Denis disse, o Espiritismo será o que os homens fizerem dele, na visão do povo. Né? Ele é uma essência, ele é divino, é leis naturais. Mas se a gente não souber conduzir ele na sua essência, nós vamos desvirtuando.
Aí cai naquela questão, né, que o próprio Kardec advertiu, que os próprios espíritas não estão muito dispostos à mudança. É que nem eu falei, a pessoa que se diz muito sábia, ela acha que ela não precisa do espiritismo. A pessoa que é muito sábia, que se diz dono do conhecimento de tudo, que conhece tudo sobre o mundo, que muito inteligente, eles ignoram Deus, eles ignoram a parte espiritual, porque se eles colocar dentro do conceito deles, com certeza vão pender alguma coisa vai cair ali. E eles não querem, não é verdade? Mas cai. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da separação inevitável, vai cair a ficha. Então é por isso que ele fala, viva espiritualmente, né? Viva materialmente, mas viva também espiritualmente. É o único caminho nosso para a gente conviver bem nesse mundo aqui que estamos aprendendo, né? Tá muito ainda, o mal ainda se confunde muito com o bem, né? As pessoas que talvez adquirem um poder ou um dinheiro muito grande, que poderia beneficiar, acabam sendo motivo de escândalo, né? Acabam se perdendo nas condições do mundo. É uma pena, né? Tantas pessoas que estão aí hoje, que ganharam verdadeiras fortunas, hoje, infelizmente, estão sendo notícias preocupantes para nós todos. Infelizmente, porque não conheceram ainda esse lado ainda do bem-aventurado, os pobres não conheceram o que é manusear ainda, né, o poder, não conheceram o que é manusear o dinheiro, né, os cargos que a gente tem na nossa vida, né, os encargos, a gente não sabe ainda. Então a gente acaba perecendo e sofrendo. A doutrina espírita veio para arrumar a nossa casinha, né? Ela veio para falar, puxa vida, nós temos o templo sagrado que é o corpo, né? O templo sagrado do Espírito, a morada divina do Espírito que é o corpo. Temos todos os elementos naturais, temos Deus que criou tudo isso a nosso favor. Poxa, nem assim a gente não está sabendo viver? Quando que a gente vai parar desse jeito? Já pensou tudo isso que a gente tem? Parando para pensar, corpo, morada, né, do Espírito, templo sagrado, é a máquina mais perfeita, que se pegar qualquer cientista, qualquer mecânico não vai saber montar um corpo igual ao nosso, não é verdade? Ele abriga um Espírito que é a essência, que é a nossa verdadeira vida. E aí nós temos um mundo que foi projetado agora na nossa condição de vida humana na Terra, as acomodações, né, as camadas geológicas, chegou nesse ponto da camada vegetal para que a gente possa usufruir nessa existência, na condição da vida humana já. Temos a consciência mais que os animais. E a gente não conseguiu aprender a viver. Você veja bem que lamentável que é a situação humana na Terra, infelizmente. E Jesus veio há 2000 anos, gente, olha. Será que é normal? Toda essa paradeira. Ah, mas tudo tem seu tempo. Não. Peraí, a gente não é planta, né, que tem época certa para produzir. Então, é de se pensar, tá? É para a gente refletir, peraí. Será que não está na hora de... Vai mudar, mas vai precisar chegar agora no caos, no sofrimento, lá no fundo do poço, para que todo mundo está falando isso, viu? A gente não pode deixar pensar assim. Ah, tem que chegar no fundo do poço para a coisa melhorar de uma vez. Está quase chegando, mas não pode deixar chegando. Até quando nós vamos ficar falando que a tempo de prova expiações? Até quando? A gente tem que já pensando numa condição melhor de vida para nós, porque ele fala assim, mas eu não tenho esse costume de falar assim, eu vou viver só 20 anos mais, não vou ligar muito mais não, né? Esquecendo que a eternidade espiritual não tem idade, né? Mas a gente acaba falando, não é verdade? Então, a gente não pode pensar assim. Os materialistas vão estar pensando sempre assim, né? Os materialistas, as pessoas, mas até não cair, vamos supor, alguma coisa, alguma circunstância na vida que possa mudar o pensamento. Porque um dia cai, né? Então a gente hoje está percebendo hoje como que as pessoas acabam mudando, ou pelo amor, né? Ou pela dor. Nós temos dois caminhos, ou caminhar com o Cristo ou com o mundo, né? Qual que é mais fácil hoje? Né? Caminhar com o Cristo. Porque caminhando com o Cristo, o mundo nos aceita melhor, e a gente aceita melhor o mundo. Agora caminhar sem ele. Eu não vi ninguém ainda encontrar consolação no materialismo. Eu não vi, até no hospital lá. A pessoa está lá com dor, mergulha e vai, meu Deus. Quer dizer, já não está mais, o materialismo já não está mais ali evidente. Começou a ter o divino do lado dele. Não é verdade? Então, se é assim, por que a gente não vai cuidar dessa doutrina, procurar trabalhar nela cada vez mais, se empolgar um pouco mais, Está faltando empolgação. Eu falei lá em Olambra, numa palestra que eu fiz lá, que tá difícil trabalhar na Serra do Cristo, não tem trabalhador, né? Aí, terminei a palestra, veio um cara muito conhecido,
muito conceituado, palestrante, escritor, jornalista, veio falar para mim, nossa, você fez a palestra muito boa, mas você falou uma coisa errada ali no final. Eu falei, mas o que eu falei de errado? Pô, me corrija, pelo amor de Deus, é bom que as pessoas... Você falou que é difícil trabalhar na Seara do Cristo. Não pode falar, trabalhar na Seara do Cristo é uma bênção, é uma alegria. Eu falei, olha, depende da circunstância. Depende para quem fica escrevendo livro, só falando, e andando e ficando em hotel, para tudo quanto é cidade, e vendendo livro e vivendo disso, meu amigo, está muito fácil trabalhar na Seara do Cristo. Agora, cuidado do cara que está doente, que está bêbado, que está jogado na guia. Tem domingo que nós estamos com 30 pessoas dentro do centro, uns bêbados caindo. Falei, aí eu já acho que é difícil. Você me perdoe, mas eu já acho que é difícil. Não é fácil. Quem participa do trabalho domingo sabe o que a gente passa muitas vezes aqui. Entendeu? Eu falei, para quem está vivendo, depende da circunstância. Eu falei, você tem razão de não entender o que eu falei. Agora, eu tenho certeza que algumas pessoas ali dentro entenderam o que eu quis dizer. Agora, quem tem ouvido que ouça, né? Fazer o quê? Nem Jesus agradou todo mundo. Então, para quem vive nas luzes, moleza, hein? Para quem pega na charrua, não é fácil, não. As pedradas, velho. Mas diz que só taca pedra em árvore que dá fruto, né? Então, a gente ainda tem uma esperança ainda de continuar cada dia mais, né? Incentivando as pessoas a trabalhar nessa grande seara. Muito obrigado, já falei demais. A gente vai para o passe agora.